Então, hoje nós iremos explicar sobre os ciclos biogeoquímicos, que nada mais são que a movimentação de compostos e elementos químicos pelo planeta Terra. E, em especial, vou explicar então agora o ciclo da água. Então, para começar, o que é o ciclo da água? O ciclo da água é o processo natural de circulação da água na Terra. Esse ciclo, como o próprio nome nos faz pensar, é o movimento da água que ocorre todos os dias, ou seja, um processo constante. E o ciclo da água é um dos mais importantes, pois precisamos da água no nosso organismo. A vida, como conhecemos, depende da água, então é muito importante a gente compreender todo esse processo. Para ter uma noção, da importância da água, a gente vê que ela está 70% na superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano, ou seja, ela está em toda parte, ligando os continentes, criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento sob diferentes formas, E ela é muito importante, tanto para o planeta como para os organismos que aqui vivem. E no planeta, a água ajuda a controlar a temperatura, ou seja, ela faz com que a temperatura fique relativamente constante. Além disso, a água é um solvente universal, ou seja, nos organismos, a maior parte das reações químicas elas só irão acontecer na presença da água. Para ocorrer, então, o ciclo da água, a água vai passar por algumas etapas, que são elas: a evaporação, condensação, precipitação, interceptação, infiltração, percolação e escoamento. Então, para ocorrer esse ciclo, a água precisa passar por essas etapas. A primeira etapa que a água vai passar, então, é a evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a água sai do oceano e evapora na atmosfera. Depois temos a condensação, que é o vapor da água vai esfriar, se acumular na atmosfera e assim condensa na forma de gotículas que formarão as nuvens e nevoeiros. Daí, quando a água cai do céu, chama-se então precipitação. Então, na atmosfera, a água condensa e volta para o oceano em forma de precipitação. É importante também ressaltar que no meio do ciclo também existe um processo que chama evapotranspiração, que é quando o organismo respira, quando o organismo transpira, e essa água também é enviada pela atmosfera. Então, também é uma forma de enviar a água para a atmosfera. Então, vimos, que quando a chuva cai para o oceano, chama-se precipitação. Mas também temos a interceptação, que é parte da água que evapora, a nuvem que é formada é levada com o vento para o continente. E ao invés de cair no oceano, como na precipitação, vai para o continente na forma de chuva ou na forma de neve. É essa chuva que precipita no continente que é responsável por formar os lagos e formar os rios. Então, depois que a água passa pelos lagos, pelos rios, que ela cai na floresta, nas árvores, ela vai para o solo, ou seja, o solo, quando não está impermeabilizado, vai contribuir para a infiltração da água. Então, a água se move para baixo e passa do solo para o subsolo. Assim, esse processo é chamado de infiltração. Depois da infiltração, a água ainda continua se movimentando até chegar no lençol freático, num fenômeno chamado percolação. E por último, a água também vai escoar e abastecer os rios, lagos e mares, no processo chamado escoamento. Assim como existem etapas, para existir o ciclo da água, também existem alguns fatores que interferem e causam e geram, um desequilíbrio. Tem alguns exemplos como o desmatamento de mata, que faz o rio secar, como também a emissão excessiva de enxofre, que muda a composição da chuva, ou seja, em vez de cair água, cai
cai ácido, né? E assim danificando prédios, estátuas, casas e tudo mais. Outro fator que também pode causar o desequilíbrio do ciclo da água é o uso excessivo de fertilizantes. Por quê? Porque na sua composição contém nitrato e fosfato, e uma vez lançados nas lavouras, eles são arrastados com a água da chuva para o leito dos rios ou se infiltram no solo, indo para os lençóis freáticos. Esses compostos, quando presentes na água, aumentam consideravelmente a população de algas e plantas, pois, como o próprio nome diz, eles tornam o solo fértil. E a consequência desse distúrbio na vegetação aquática é eutrofização. E a eutrofização é um fenômeno causado pelo excesso de nutrientes num copo de água, né? O excesso de algas logo entra em decomposição, aumentando o número de micro-organismos decompositores e diminuindo assim a quantidade de oxigênio dissolvido da água, trazendo assim graves consequências para a saúde. Uma delas, que foi revelada, foi a sua ação tóxica e cancerígena em organismos vivos, ou seja, o nitrato em excesso pode dar câncer no sistema digestivo. E outro fator que é muito importante destacar, né, para que aconteça certo o ciclo da água, para que a água chegue até a nossa casa totalmente correta, é o uso racional da água. Racionalizar o uso da água não significa ficar sem ela, significa usá-la sem desperdício, considerá-la uma prioridade social e ambiental, para que a água tratada e saudável nunca falte em nossas torneiras. A falta de água é um somatório de fatores. Primeiramente, a questão de distribuição. Em segundo lugar, a concentração de propriedade próxima às nascentes. E, por último, o uso de forma inadequada. O gasto da água é elevado e poderia ser reduzido pela aplicação de alguns métodos de uso racional. Olá, eu sou o Vinícius e dando continuidade ao nosso estudo acerca de ciclos biogeoquímicos, vamos enfocar agora no ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio, então, ele seria o quê? Um gás, certo? Como eu retratei aqui no slide, ele seria o quê? O gás mais abundante da atmosfera. Ele corresponde a 78% da atmosfera, certo? E na atmosfera, ele está disponível nesta forma aqui, no N2, que a gente já vai entender mais um pouquinho para frente. O elemento ele é de extrema importância para a manutenção dos seres vivos, pois, além de, no caso dos animais, de nutrição e formação de proteínas, né, que são polímeros de aminoácidos, eles também vão auxiliar as plantas no processo de fixação, de absorção de minerais. Então, aqui nós temos a gente rever quão importante é o nitrogênio. E aqui nesse tópico eu falo da ausência dele, que a ausência desse elemento prejudica a fertilidade e o uso do solo. E isso vai totalmente de acordo com o que a gente aprendeu acerca da lei do mínimo, onde todos os elementos têm que estar em constante equilíbrio, onde a falta ou a ausência de determinado nutriente pode ocasionar a morte da planta, por exemplo, certo? E mais para frente eu vou falar também sobre como a atividade antrópica ela afeta o nitrogênio e o ciclo do nitrogênio, que vai ser o tópico a seguir que vamos discutir. Nesse slide eu esquematizo o ciclo do nitrogênio ainda sem nomes, porque os nomes eu vou abordar cada um conforme for avançando o número das setas aqui, Então a gente tem aqui na primeira etapa N2 sendo amônia, amônia, nitrito, nitrito e nitrato, nitrato em N2. Então essa é a esquematização do ciclo do nitrogênio. Então, esse processo onde o nitrogênio atmosférico, o N2, ele é transformado em amônia, a gente chama isso de biofixação, processo de biofixação. Então, seria a conversão do N2 presente na atmosfera para a sua forma em amônia. É muito importante a gente prestar atenção nisso daqui, certo? Realizado por bactérias biofixadoras, no caso a Rhizóbio. Eu coloquei essa atenção
por conta que, ó, a gente tem a imagem aqui do Rhizobium, certo? Que fala que ele vive nas raízes de plantas leguminosas. Mas a gente sempre tem que lembrar que essa interação onde é vital a dependência de um para com o outro, a gente dá o nome de mutualismo, lembrando. Então, esta relação de biofixação, principalmente com as bactérias do gênero Rhizobium, é o processo do que? De mutualismo. Então, o mutualismo ele se faz presente aqui. O que seria o mutualismo? Seria uma relação ecológica do tipo mais, onde as duas saem beneficiadas, mas existe sim a total dependência de uma para com a outra. Logo, se uma não existir, a outra não vai existir também. Então, essa saída de amônia para nitrito, essa conversão de amônia em nitrito, a gente dá o nome de nitrosação, certo? Que é realizada por bactérias nitrosantes, as nitrossomas, na verdade. E aí essa imagem a gente percebe que tem praticamente todos os tipos, né, as setas que a gente vai ver posteriormente, mas aqui a gente tem, ó, aplicação do nitrogênio, amonização, certo? Então passando aqui, ó, do NH3 para o NO3, certo? E no meio desse NO3 a gente tem o nitrito, que é o que a gente está vendo agora justamente no processo de nitrosação, que seria esta partezinha aqui, ó. Então, a gente passou, ó, passamos do nitrogênio atmosférico indo para o processo de amônia e agora a gente está saindo da amônia e indo para nitrito. Neste processo, então, a gente tem o que a gente chama de nitratação. O que seria nitratação? Seria a conversão de nitrito, que foi um composto formado a partir da amônia, né? A gente teve as bactérias nitrificantes atuando, que converteram a amônia em nitrito. Então, agora no processo de nitratação, a gente vai ter formação de nitrato a partir de bactérias nitratantes, certo? Então, as bactérias elas sempre vão estar auxiliando na conversão dos compostos nitrogenados. Então, a gente tem aqui, ó, o que representa a quarta seta? A quarta seta, então, representa o processo de desnitrificação, ou seja, ó, vai tirar nitrito, vai sobrar o que, ó? Vai converter nitrato, NO3-, em nitrogênio atmosférico. E aí vocês percebam, né, que, ó, tinha o N2. O N2 virou amônia, certo? A amônia virou nitrito. O nitrito virou nitrato. E o nitrato vai virar N2 de novo. Então, isto a gente chama de ciclo do nitrogênio, certo? Porém, tem mais um slide que eu separei que eu queria falar sobre. Aqui nesse processo que a gente chama de amonização, temos o papel de alguns organismos muito importantes. Aqui, ó, organismos decompositores e detritivos, certo? Porque o que é um organismo detritivo? O organismo detritivo é aquele que vai facilitar para o decompositor para ele não ficar lá muito tempo. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma matéria morta, os detritivos vão lá, eles vão quebrar essa matéria morta para ficar mais fácil para os decompositores fazerem o seu papel. E no que a gente fala de amonização, é a interação entre decompositores detritivos que liberam, que é o NH3, amônia no ambiente, certo? Posteriormente, essa amônia ela vai se combinar com a água e vai formar o hidróxido de amônio, que depois esse hidróxido de amônio vai se ionizar e vai formar NH4 e OH-, certo? Então era esse ponto que eu queria salientar aqui
a união e a dependência de detritívoros e a importância dos detritívoros e decompositores para o processo de amonização que auxilia no ciclo do nitrogênio. Bom, então chegamos à parte final da nossa videoaula, onde a gente vai falar sobre a conclusão, né, que eu vou falar nesse tópico aqui, e fazer um resumo, um apanhado geral do que a gente viu. A gente viu que o nitrogênio ele é importantíssimo para os organismos. A gente viu que eles formam proteínas, a gente viu que eles ajudam as plantas, no caso, na lei do mínimo, e a gente viu que eles formam bases nitrogenadas. Olha só a vitalidade deste composto para todos os organismos. A gente viu também que ele é muito abundante na natureza, que ele corresponde a 78% dos gases na atmosfera, sendo predominante na sua forma N2. Quão importante ele está nessa forma de N2 para iniciar o ciclo, e a ocorrência de relações ecológicas interespecíficas. A gente pode citar como destaque essa daqui, ó, bactéria fixadora de nitrogênio, que eu falei lá atrás, que faz mutualismo. Então essa relação entre eles aqui, ó, é uma relação mutualística. Então a gente tem relações ecológicas, sim, inevitavelmente acontecendo nesse ciclo. E agora chegamos no último ponto que eu queria discutir, que seria a atividade antrópica, como ela afeta o ciclo. Pois, se eu tenho a minha base sendo afetada, se o meu nitrogênio atmosférico ele vai ser afetado, consequentemente, as minhas outras etapas do ciclo vão ser afetadas também. Por quê? Uma pesquisa mostrada levantou que, nos últimos 100 anos, 2/3 do nitrogênio liberado vem de atividade antrópica. Ou seja, se tem atividade antrópica ali, ele não está puro, ele não é um nitrogênio puro. Ou seja, ele vai sofrer alterações aqui, consequentemente aqui, pode prejudicar aqui, certo? Então, a atividade antrópica, principalmente industrial, ela afeta demais o ciclo. Então, o que pode ser feito para melhorar, reduzir as taxas de emissão de gases poluentes que envolvam nitrogênio, criar campanhas de conscientização e principalmente apoiar medidas de prevenção, certo? Pois as medidas de prevenção, olha tanto de processos que a gente observa em um ciclo que a gente acha que é minúsculo, mas que na verdade é muito importante, certo? Essa foi a videoaula. Eu sou o Vinícius, estudo Ciências Biológicas na UEMP. E muito obrigado e até a próxima. Olá pessoal, eu sou a aluna Naide Belli e vim falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo biogeoquímico do carbono. Bom, o carbono ele é um elemento representado pelo símbolo C com o número atômico 6. O carbono é um elemento presente na grande maioria do material que compõe nosso planeta, seja na massa fluida, atmosfera e oceano, seja nas sólidas como rocha e solos. Ele também é um elemento base, no qual constituem todas as moléculas orgânicas, como por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo. Um átomo de carbono pode realizar 4 ligações, permitindo assim a formação de bastante moléculas complexas. Na atmosfera terrestre, o carbono se encontra sobretudo em uma das formas mais simples, o CO2. O carbono, na forma de CO2, é movimentado por processos naturais entre atmosfera e continente e entre atmosfera e oceano. E os principais processos naturais envolvidos são a fotossíntese, realizada por organismos autótrofos como as plantas, e o plâncton oceânico, que é a respiração realizada por todos os seres vivos e pelo material morto em decomposição com a dissolução oceânica. Essa movimentação geralmente é denominada como ciclo global do carbono.
Vou explicar mais detalhadamente como ocorre o ciclo global do carbono. Bom, o carbono está na atmosfera na forma de CO2. Aí as plantas elas fazem a fotossíntese. A fotossíntese transforma a glicose, o gás carbônico, em glicose, que a fórmula molecular é C6H12O6. E esse carbono da glicose é transferido para as plantas e para os animais como fonte de matéria e energia. E quando a gente come essa matéria orgânica, derivada desse processo, ocorre a respiração celular, que acaba devolvendo o carbono que estava em forma de glicose em CO2 novamente para a atmosfera. Vamos falar um pouquinho agora sobre fatores que desequilibram o ciclo do carbono, que são processos induzidos por atividade humana, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, principalmente petróleo e carvão, e as mudanças do uso da terra. Existe hoje um incremento antropológico de carbono para a atmosfera de ordem de 5,5 pentagramas anuais. Dessas, apenas 3,5 pentagramas de carbono permanecem na atmosfera e passam a contribuir efetivamente para o efeito estufa, que é o superaquecimento do planeta, sendo o restante dissolvido no planeta ou sequestrado pela atividade fotossintética, ficando retido como biomassa viva ou como matéria orgânica. O que pode ser feito para diminuir a emissão de carbono na atmosfera? Há um consenso entre cientistas e governos sobre a emissão antropogênica de CO2 e outros gases traços estarem aumentando o efeito estufa e causando o aquecimento global. Consequentemente, existe interesse crescente na ciclagem global do carbono e manejo de fluxos entre atmosfera, oceano e ecossistema terrestre, com o intuito de minimizar o aumento de CO2 atmosférico. Apesar do CO2 ser mais estudado em relação a seu possível papel na regulação do clima global, outros gases como o metano e o óxido nitroso também possuem propriedades de retenção de calor e têm tido sua concentração alterada na atmosfera nas últimas décadas. Aí entra o papel da vegetação. A vegetação terrestre, em relação à troca de material entre a costa e a atmosfera, vem ganhando atenção crescente por parte da comunidade científica, devido à importância potencial desses ecossistemas como fonte ou captadores de carbono atmosféricos. Além disso, a perda de vapor pela superfície desses ecossistemas afeta grande número de processos terrestres do ciclo biogeoquímico de outros elementos, e também o desenvolvimento e a mudança dos próprios padrões climáticos globais, pois, ao contrário do ciclo global da água, em que o impacto da atividade humana se dá principalmente pela alteração nos fluxos já existentes, no ciclo global do carbono, a atividade humana gera novos fluxos anteriormente inexistentes ou insignificantes antes da Revolução Industrial, como o caso da adição do carbono atmosférico pela queima de combustíveis fósseis. Agora, vamos falar sobre os grandes fluxos no ciclo global do carbono. Bom, a superfície terrestre contém em torno de 100 quatrilhões de toneladas de carbono. Dessa, a maior parte está contida em rochas sedimentares, como carbonatos e compostos orgânicos. Esse reservatório, contudo, é de reciclagem extremamente lenta e, em geral, não é levado em conta no estudo do ciclo global do carbono. Esse reservatório possui importante propriedade de amortecer as mudanças na concentração de CO2 atmosférico. Essa cobertura, apesar de constituir um reservatório bastante limitado de carbono, é responsável pelo fluxo mais intenso de carbono no ciclo global. E outro grande fluxo no ciclo global do carbono é o que se dá entre a atmosfera e o oceano, que movimenta aproximadamente 90 pcg anualmente. Esse fluxo bidirecional é regulado tanto na atividade fotossintética e de respiração dos seres vivos marinhos, como o processo de dissolução e liberação de CO2 na água. Nós falamos anteriormente sobre processos naturais que são responsáveis pelo armazenamento do carbono na atmosfera. Agora nós vamos falar dois tipos de atividades humanas
que são responsáveis pela liberação do dióxido de carbono na atmosfera, como, por exemplo, o uso de combustíveis fósseis, que é utilizado para a produção de energia por meio de sua queima. E os principais tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, embora existam outros como o cisto betuminoso. E o outro tipo de atividade humana que é responsável pela liberação de dióxido de carbono na atmosfera é o desflorestamento e a queimada das florestas. Bom, e à medida em que, em decorrência da atividade humana, continua-se a emitir CO2 na atmosfera, surge a questão da capacidade do ecossistema terrestre e marinho em absorver uma quantidade tão grande de carbono das emissões presentes e futuras. Bom, e aí, né, o ambiente marinho, cerca de 40% da biodiversidade que existe no ambiente marinho tem na sua composição química o carbonato de cálcio. E quando a água dos oceanos interage com esse CO2 disperso na atmosfera, produz o ácido carbônico, que desregula o pH dos oceanos, deixando-o cada vez mais ácido e impede a formação do carbonato de cálcio e que impede, consequentemente, também que esses animais se constituem. Que animais são esses? Por exemplo, os corais, as esponjas e muitos outros animais. E quais as consequências? A alteração em muitos aspectos no balanço do carbono no ecossistema terrestre e que afeta as taxas fotossintetizantes, a respiração, a mortalidade da vegetação e distúrbios como o fogo que a gente pode presenciar atualmente, né, que é as queimadas, né, e os desflorestamentos. E para finalizar, eu deixo aqui uma imagem, né, que representa os principais estoques e fluxos anuais em PGC do ciclo global do carbono. Bom, nós podemos analisar, né, nessa foto que há várias setinhas indo em direção da atmosfera e poucos indo para a biosfera, né, o lugar onde a gente se encontra hoje, que possui todas as formas de vida. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós liberamos CO2 de mais e consumimos de menos. E as únicas flechinhas que vêm em direção à Terra é o que está vindo em direção à árvore e vindo em direção ao oceano. Por quê? Porque nas plantas, né, os seres autótrofos fotossintetizantes, né, utilizam CO2 para fazer a fotossíntese e no oceano as algas, né, que utilizam o CO2 também. E essa liberação em excesso, né, promove os gases de efeito estufa, que é o aumento da temperatura na Terra, porque a atmosfera ela possui uma camada que filtra os raios ultravioletas que entram na Terra. E com o aumento do CO2, os raios ultravioletas estão entrando e ficando armazenados na Terra, o que causa, né, uma temperatura bem elevada. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui a referência, né, o texto de apoio que eu me apoiei para fazer esse slide. E meu muito obrigada. Oi, meu nome é Júlia e hoje vou falar um pouco sobre o ciclo biogeoquímico do oxigênio. E eu vou começar pela origem dele. O oxigênio na Terra teve origem a partir da sua produção por organismos que conseguiam utilizar a energia proveniente da radiação solar para produzir açúcares a partir de água e gás carbônico. Esses organismos, cianobactérias, produziam oxigênio, o qual reagia com íons de ferro presentes na água, formando óxidos de ferro. Apenas quando a produção do oxigênio superou a capacidade de oxidação de ferro, ele passou a se acumular na atmosfera. O ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio garante a ciclagem deste elemento no ambiente, permitindo deste modo que sejam realizados processos como a respiração e a combustão. O oxigênio é um elemento que participa de todos os ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo do carbono. E nenhum destes dois elementos vão acontecer sem a fotossíntese e a respiração celular. O oxigênio é um importante elemento encontrado em 3 reservatórios do planeta: atmosfera, litosfera e biosfera. Cerca de 21%
da atmosfera é constituída por oxigênio. Antigamente, resfriadores, ar-condicionado, desodorantes, aerosol, tinham um gás conhecido como CFC. Esse gás, quando chegava na atmosfera, ele destruía as moléculas de ozônio, logo destruía a camada de ozônio. E com isso, a nossa proteção contra os raios solares. E em 1987, houve um tratado entre os países para eles pararem de fabricar estes produtos com CFC. As etapas do ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio apresenta diversas etapas importantes, como a fotossíntese, respiração celular, decomposição, combustão e a formação da camada de ozônio. Na fotossíntese, temos a formação de oxigênio, que será liberada na atmosfera, e este é, portanto, uma das etapas que merece maior destaque. Na fotossíntese, os organismos fotossintetizantes fazem uso do gás carbônico para a produção de moléculas orgânicas. Durante esse processo, que necessita da presença de luz, esses organismos liberam o oxigênio. Entre os organismos fotossintetizantes, destaca-se o fitoplâncton. O oxigênio liberado pelos organismos fotossintetizantes antes será utilizado em diversos processos. Um destes processos é a respiração celular, realizada por grande parte dos organismos vivos. Neste processo, utiliza-se o oxigênio na produção de energia, libera-se gás carbônico. Além do gás carbônico, são liberadas moléculas de água que possuem oxigênio na sua composição. Portanto, o oxigênio utilizado na respiração retorna ao ambiente nas formas de gás carbônico e água. Tem esses dois esqueminhas, eles são bem autoexplicativos sobre tudo isso. E o Big Bang evolutivo demorou 2 milhões de anos para a Terra atingir os atuais níveis de O2 na atmosfera. E todo mundo já se questionou, né? Qual é o pulmão do mundo e tudo mais. Eu sempre tive a resposta de que o pulmão do mundo era a Amazônia. Só que, na verdade, não é a Amazônia. O verdadeiro pulmão do mundo são os corpos hídricos, devido às algas marinhas, em específico o fitoplâncton, que produz cerca de 98% do oxigênio. Mas é claro que as florestas, elas continuam tendo uma presença bem forte e um grande, como eu posso dizer, um grande papel no ciclo da ecologia. E com isso, eu concluo a minha apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário correto a senhora vai estar vendo esse slide. Mas enfim, meu nome é Milena e eu vou falar sobre o ciclo do enxofre. Ciclo do enxofre. Símbolo do enxofre é um S e o número atômico dele é 16. Então, o que é o enxofre? Ele é um macronutriente essencial à vida, pois os organismos assimilam e também o eliminam como produto final de seus metabolismos. Vale a pena lembrar que esse alimento participa de processos de síntese de proteínas, já que ele constitui certos aminoácidos. Onde encontramos o enxofre? O enxofre pode ser encontrado na atmosfera, rochas sedimentares formadas por depósitos que se acumularam pela ação da natureza, nas rochas vulcânicas, no carvão, no gás natural e etc. O que é o ciclo do enxofre? O enxofre é reciclado pelo ecossistema sempre que um animal ou planta morre, ou seja, durante a decomposição, o sulfato combinado com água são absorvidos pelas raízes das plantas. Já os outros obtêm o enxofre comendo outros animais ou vegetais. Como pode ver nessa imagem, quando o ciclo é alterado, animais e plantas sofrem. Isso vem acontecendo através de constante queima de carvão, petróleo e gás. Esses combustíveis são chamados de fósseis
pois se formam há milhões de anos e a partir da morte de imensas florestas tropicais ou da morte de microscópios, criatura denominada plânctons. Etapa do ciclo. As plantas absorvem composto contendo enxofre, substituição do oxigênio pelo hidrogênio na produção do sulfato. Os seres vivos se alimentam das plantas. Os micro-organismos decompõem os aminoácidos que contêm enxofre. Enxofre é extraído por sulfito. Sulfatos são produzidos pela ação do micro-organismo, combinação do enxofre com o oxigênio. Como pode ver nessa imagem, podemos encontrar um grande reservatório de enxofre na costa terrestre e um reservatório menor na atmosfera. Assim, seu ciclo passa por etapas no solo, água e atmosfera. Formação da chuva ácida. Fenômeno natural, como a decomposição das plantas e a atividade vulcânica, liberam dióxido de enxofre na atmosfera. Isso aumenta a acidez da água da chuva, mas não chega a causar dano ecológico, pois o efeito do ácido é neutralizado ao entrar em contato com as substâncias alcalinas presentes na água e no solo. A chuva ácida é uma causa direta do desequilíbrio que ocorre no ciclo do enxofre. Com o aumento da poluição, aumenta a concentração de enxofre no ambiente e, por consequência, o nível de acidez da chuva. Esse acréscimo de nível de acidez é responsável pelo direito e pela lenta e graduação destruição do meio ambiente, de uma forma geral. Árvores. As plantas podem tornar-se suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças. Enxofre nos solos e suas transformações. O enxofre do solo está sujeito a transformações microbianas, ou seja, influenciados pelas condições ambientais que afetam a composição e a atividade dos micro-organismos em todos os solos, a maior ou em menor intensidade. Além disso, ocorre os processos de mineralização ou decomposição de enxofre orgânico, com liberação de formas inorgânicas, produção de formas voláteis e produção de sulfetos, e etc. E por fim, por que o enxofre é essencial? O enxofre é essencial para a vida, faz parte de moléculas de proteínas vitais para o nosso corpo. Ou seja, cerca de 140 gramas de enxofre estão presentes no ser humano. A natureza recicla enxofre sempre que um animal ou planta morre. Quando apodrecem as substâncias chamadas de sulfato, combinados com água, são absorvidos pelas raízes das plantas ou animais, obtendo comendo vegetais ou comendo outros animais. E por fim, meu nome é Maria Fernanda e eu vou apresentar o ciclo biogeoquímico do fósforo. Alguns pontos importantes são que nesse ciclo não existem compostos gasosos, por isso ele é um dos ciclos mais fáceis de entender. Em seres vivos, ele é encontrado como íon fosfato e também é encontrado em abundância na água e no solo. O fósforo também é importante porque faz parte dos ácidos nucleicos. Ele é um nutriente escasso no ambiente, então ele é um nutriente limitante. Existem dois tipos de ciclo do fósforo: o ciclo de tempo ecológico, que é o tempo curto, e o ciclo de tempo geológico, que é longo, que eu vou mostrar na próxima imagem. Com a ação da chuva, ocorre a decomposição das rochas e liberação de fosfato, e esse fosfato, que foi liberado das rochas, vai para a terra. As plantas absorvem através das raízes e os animais comem as plantas, e assim eles absorvem o fósforo. Quando os animais morrem, os decompositores se alimentam desses animais e assim liberam o fósforo de volta para a terra. E depois de ter liberado o fósforo para a terra, esse fósforo acaba indo para a água, por conta da chuva também. E aí ocorre esse fosfato em solução, que ele está misturado na água. E aí ele precipita e essa sedimentação forma novas rochas. E quando elas se tornam descobertas de novo, ocorre a mesma coisa: decomposição, liberação de fosfato. Vai para a terra, vai para as plantas, para os animais, para os decompositores e para a água de volta. Mas por que o fósforo é importante para as plantas? Ele está ligado ao desenvolvimento e crescimento da planta.
é responsável pelo armazenamento e transferência de energia. É importante o crescimento radicular para a absorção, já que o fósforo é um composto imóvel no solo. A eutrofização ela é causada pelo excesso de fósforo e nitrogênio, e assim ela provoca o surgimento de organismos como algas e cianobactérias, da forma que está a imagem ao lado.